Fala, meus amigos, tudo bem? Firmes e fortes, prontinhos, preparados para a nossa nona aula. E hoje vamos matar a equação do primeiro grau. Lembrando que na aula passada nós comentamos a equação do primeiro grau, fizemos alguns problemas, fizemos a parte de cálculo, problemas envolvendo cálculos. E eu fiquei pendente duas questõezinhas, que foi aquela situação que eu comentei a vocês sobre a fração restante. Então vamos agora, nesse momento, terminar essas duas questões, tá certo? E dar prosseguimento ao material de hoje com novos temas. Põe na telinha. Novos temas que eu digo, novas questões sobre a equação do primeiro grau. Então, certo mês, todos os agentes de um presídio participaram de programas de atualização sobre segurança. Na primeira semana, o número de participantes correspondeu a 1/4 do total. Na segunda semana, 1/4 do número restante. Dos que sobraram, 3/5 participaram do programa na terceira semana. E os últimos 54 na quarta semana. Então, muito cuidado aí na nossa relação, e eu vou mostrar a vocês por quê. Olha só. Na primeira semana, a relação fornecida por ele foi 1/4 do total. Então nós temos 1/4 de x. Então isso daqui que representa a quantidade de transferidos da primeira semana. Aí nós temos o seguinte. Na segunda semana, nós temos 1/4 do restante. Cuidado. Eu não informei a você que é do total. Não, não e não. Eu informei a você que é 1/4 do restante. Ou seja, deixa eu colocar aqui a observação. Se na primeira semana foram transferidos 1/4 do total, então porque restou 3/4 de x. Olha o conceito de fração restante. Se o denominador é igual a 4, porque nós dividimos essa situação em 4 partes. Dessas 4 partes eu estou utilizando uma. Logo, restaram 3 partes de um total de 4. 3/4 de x. Então, 1/4 do restante, 1/4 vezes 3/4 de x. Então, 3x sobre 16. Então, esse daqui foi a quantidade de transferidos da segunda semana. Muito cuidado nessa relação. Então, na primeira semana, 1/4 do total. Na segunda semana, 3/16 de x. Tranquilos? Beleza? Aí, na terceira semana, ele lhe informa o seguinte: 3/5 da sobra. Então, na terceira semana foram transferidos 3/5 do que sobrou. E aí que vocês fazem um errinho. Qual é o errinho? Muita gente pensa que essa sobra é a fração restante da segunda semana. Não é. Meus amigos, cuidado. Esses 3/5 do que sobraram, ele é calculado através da seguinte relação. Primeiro, eu vou observar quantos foram na primeira semana, quantos saíram na primeira. Depois, quantos saíram na segunda. E aí é que eu vou encontrar o que restou. Então, na verdade, a nossa sobra, x é o total.
menos, na primeira semana foi 1/4 de x, e na segunda semana foi quanto? 3/16 de x. Então esse é o processo que nós vamos utilizar. Que eu poderia fazer isso através de fração. 1/4 de x mais 3/16 de x. Nós temos 16. 16 por 4 é igual a 1. Então 4x mais. Ou 16 por 4 é igual a 4. 4 vezes 1 que dá 4. 16 por 16 dá 1 vezes 3, 3x. Então nós temos 7/16 de x. Ok? Então isso daqui é o total realizado na primeira e na segunda semana. Então esse é o total realizado na primeira e na segunda semana. O que acontece aí agora? Quem é que vai ser a sobra? A sobra será 9/16 de x. Então, eu tenho duas opções. Opção 1, resolver essa expressão, e eu vou encontrar o valor da sobra. Opção 2, somar as duas frações, e nós encontramos 7/16 de x, e a fração restante, ela representará o quê? O valor restante da fração encontrada. Então, nesse caso aí, sobrou após a primeira e a segunda semana. Ou seja, após a primeira e a segunda retirada, sobraram 9/16 de x. Então, nessa situação, nós temos 3/5 da sobra. Então, é 3/5 vezes 9/16 de x. Então, na terceira semana, meus amigos, nós transferimos 27/80 de x. Ou seja, nós transferimos 27/80 do total. Então, muito cuidado com isso. Uma questãozinha bem legal. Então, ó, na primeira semana, pode só fechar aqui essa coluna. 1/4 do total. Então, se foi feito 1/4, restou 3/4. Porque na segunda semana foi 1/4 do restante. Então, 1/4 vezes 3/4 de x, que é o resto. Então, 3/16 de x. E aí o problema está aqui, ó. Eu até nem fiz isso aqui. Como é que eu vou calcular a sobra da terceira semana? Eu fiz por esse princípio. Peguei a primeira, mais a segunda semana. Então, nas duas primeiras semanas foram 7/16 de x. Tá certo? Então, na terceira semana foi 3/5 da sobra. Se já foram feitas 7 partes de 16, então sobram 9 partes de quanto? De 16. Então, proposição de ou do significa produto. Então, 3/5 vezes 9 sobre 16. 3 vezes 9, 27x. 5 vezes 16, 80. Então, o final será aqui. É a primeira semana, mais a segunda semana, mais a terceira semana, mais os 54 que saíram na última semana, e nós vamos encontrar o valor de x. Então, em relação ao total, na primeira semana foi 1/4 de x, a segunda semana 3/16 de x, a terceira semana 27/80 de x, mais 54, que é igual a x. Então, vou colocar aqui, ó. Oitenta dividido por 4, 20 vezes x, 20x. Mais 80 dividido por 16 dá 5 vezes 3, 15. 15x. Mais 80 dividido por 80 dá 1 vezes 27, 27x. Mais 80 dividido por 1, 80 vezes 54. 4.300
e 20. Que é igual 80 dividido por 1 dá 80 vezes x, 80x. Então tá aí a nossa brincadeira. 20x mais 15x mais 27x mais 4.320. Isso é igual a 80x. 47, 52, 62x. Mais, ó, somei os três aqui, 62x, mais 4.320, que é igual a 80x. 62x passa para o outro lado, menos 80x, que é igual a menos 4.320. 62x menos 80x menos 18x. Então, 18x é igual a 4.320. X é igual a 4.320. Está multiplicando o passo dividindo por 18. E nós chegamos ao resultado que corresponde a 240. Então esse é o nosso resultado correto aí. Então uma questão como essa é uma belíssima questão de prova. E aí você tem que ficar atento a esse detalhe. Olha o tempo que você perde para responder essa questão. E muita gente erra aqui na terceira semana. Porque muita gente calcula os 3/5 do resto da segunda. Esquece que tem que pegar a primeira, a segunda e aí depois calcular o resto. Então dá uma paradinha aqui, meu câmera, por favor. Dá aquela paradinha especial, vocês copiam, joga na segunda coluna e depois na terceira, para o pessoal copiar, dar uma paradinha especial e copiar. Tranquilos? Beleza? Vamos ao macete agora, vamos à segunda opção. Por favor, guardem para vocês. Tem esse métodozinho que você só pode utilizar nas frações restantes. Então, segunda opção. Então, as frações restantes, você vai aplicar esse processozinho aqui. Uso e resto. E você não vai mexer em nenhuma transformação. Olha só o que eu vou dizer a vocês. No momento que ele utilizar, eu digo a vocês, no momento que ele utilizar o termo, que a segunda semana foi o X do resto, que a terceira semana foi o resto também. Aí você pode aplicar esse macete. Então, ó, agora é um outro processo. Eu até deixei para comentar na aula de hoje para não confundir com fração total. Fração total, todas as frações são frações totais, aplicamos uma regrinha. Ô Bruno, diga, eu transformei as três frações em frações totais. Transformou. Eu poderia usar o macete das frações totais nessa questão? Poderia. No momento que você transformou as três em frações totais. Só que esse macete daí, ele é muito legal para vocês. Porque você vai ganhar muito tempo na relação. Põe na telinha. Como é que eu desenvolvo esse macete, Bruno? Primeira condição. A segunda relação em diante não é formada por frações restantes? Sim ou não? Sim. Elas são formadas por frações restantes. Beleza, ponto. Então já condiz uma relação.
Aí você vai pegar, sem mexer em nada, e vai copiar no uso, todas as frações fornecidas por ele. A primeira foi 1/4, a segunda fração foi 1/4, e a terceira fração 3/5. Pronto. Primeira fração 1/4, segunda fração 1/4, terceira fração 3/5. E o que seria o resto? Aí a noção de fração. O que seria o resto? Se eu já usei 1/4, restou 3/4. Se eu já utilizei 3/5, restou 2/5. Pronto. Então, primeiro passo, colocamos as frações fornecidas na coluna do uso. Colocamos as frações fornecidas na coluna do uso. A coluna do resto nada mais é do que o conceito de fração restante. E agora vamos para a fórmula. Você só vai fazer isso. A multiplicação das frações restantes de x será igual ao valor fornecido. Então, ó, a multiplicação das frações restantes de x será igual ao valor fornecido. Então, 3/4 vezes 3/4 vezes 2/5 de x será igual a 54. Então, eu vou simplificar aqui, ó. 2 por 2 dá 1. Dá 2. Então, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 2 vezes 5, 40. X, que é igual a 54. Então, ó. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Eu comentei a vocês que você pode simplificar assim. 54 por 9 é igual a 6. 9 por 9 dá 1. Então, x é igual a 40 dividido por 6. X é igual a 40 vezes 6. X é igual a 240. Então, essa é a relação que nós temos aí. O valor de x corresponde a 240. Então, veja o tempo que nós gastamos para resolver a questão naquele processo. E veja agora como a segunda opção ajuda bastante. Então, lembrando que essa segunda opção nós só podemos utilizar para as frações restantes. Ok? Põe na telinha. Vamos marcar a alternativa de letra B, que é a nossa resposta correta. 240 agentes desse presídio. Vamos na saideira. TRE, ou TRE do Acre aí, né? Depende da região. Fundação Carlos Chagas foi da provazinha de técnico aí agora de 2010. Em uma oficina autorizada, analisando o cadastro das instalações de GNV feitas em veículos automotivos no último trimestre de 2009, verificou-se que o número das instalações feitas em outubro correspondeu a 3/7 do total do trimestre. Então, ou seja, em outubro nós temos 3/7 do total. As feitas em novembro, olha aí, a 2/3 do número restante. Se em dezembro foram feitas 16 instalações, ele aí foi malicioso, porque ele não perguntou o total de instalações. Ele perguntou o número das feitas em novembro. Então, eu poderia usar o macete? Poderia. Só que o macete vai fornecer o total do trimestre. Aí eu teria que calcular quanto é 2/3 do restante. Mesmo assim, ainda acho melhor do que fazer a expressão. Vamos fazer primeiro pela expressão? Vou botar aqui outubro. Outubro foi 3/7 do total.
Então, outubro foi 3/7 do total. Foi 3/7 de x. Novembro, 2/3, cuidado, novembro. Do número restante. Dois terços vezes, e aí vou colocar aqui o resto, 4/7 de x. Quatro vezes 2, 8, 8x. 3 vezes 7, 21. Então nós temos aí 8/21 de x. Então essa foi a fração realizada em novembro. E nós sabemos que dezembro foram as 16 peças restantes. Então vamos juntos? Primeira etapa. Mais que vamos encontrar o total. Quando eu somar a produção de outubro, novembro e dezembro, eu vou encontrar a produção do trimestre, ou seja, eu vou encontrar a produção do total. Dessa forma, o MMC aí é tranquilo, 7/21 vai dar 21. Só colocar aqui que subentende-se 1. Vinte e um dividido por 7 dá 3. Vezes 3, 9. 9x. Mais 21 por 21 dá 1 vezes 8, 8x. Mais 336. Que é igual 21 dividido por 1 é 21 vezes x, 21x. Então vamos cortar aqui. Calculamos o MMC de toda a expressão. Então nós temos 9 mais 8, 17x, mais 336, que é igual a 21x. Então 17x menos 21x, que é igual a menos 336. Menos 4x. Vou multiplicar por menos 1. Então, o total de produção, total da produção no trimestre correspondeu a 84 peças. Só que, cuidado, ele não quer o total. É isso? Nós temos que ter cuidado com isso. O que ele deseja? Põe na telinha. Ele quer o número das instalações feitas em novembro. Qual foi a fração feita em novembro? 8/21 de quem? De x. Então aí, ó. Novembro. 8/21 de x. Como x é igual a 84, aí eu posso fazer isso, ó. 84 por 21 é igual a 4. 21 por 21 vai dar 1. Então 8 sobre 1 vezes 4. Nós temos 32 ou 32 instalações feitas em novembro. Então 84 por 21 é igual a 4. 21 por 21 é igual a 1. E 8 vezes 4 é igual a 32. Então está aí a nossa relaçãozinha do contexto. Beleza? Tranquilos? Põe na telinha. E aí nós vamos marcar a nossa alternativa correta, que trata-se da alternativa de letra B de bola. Então essa questão aí ele colocou para dificultar um pouquinho pelo seguinte.
O cálculo é o mesmo. Mas, por exemplo, se você for pela segunda opção, que eu vou mostrar a vocês agora, você teria que fazer um algo a mais. Olha só, deixa eu só apagar aqui. E é só perder um pouco mais de tempo. Porque não tinha jeito mesmo. O que você vai fazer? Fazer o quadrinho, uso e resto. Então ele forneceu 3/7 e depois 2/3. Então o resto 4/7 e aqui 1/3. O que é que nós vamos dizer? Que 4/7 vezes 1/3 vezes x é igual ao valor restante, ou seja, é igual a 16. Então 4x sobre 21 é igual a 16. Bora simplificar? 16 por 4 dá 4. 4 por 4 dá 1. Então nós temos x sobre 21 é igual a 4. X é igual a 21 sobre 4. X é igual a 84. Só que quando eu faço isso, eu tenho que ter cuidado que eu estou encontrando o total. E ele não pediu o total. Aí eu teria que fazer o quê? Calcular 2/3 do resto, ou seja, 2/3 de 4/7, ia encontrar 8/21 do total, e aí encontrava o mesmo resultado. Então eu acho que aí poderia ser mais fácil, e deve ser, porque você vai ganhar muito mais tempo para descobrir o valor total. Então lembra que eu comentei com vocês, ele gosta de mudar a perguntinha. Ele até foi feliz, põe na telinha, que ele não colocou a resposta 84, que até você poderia se empolgar e marcar 84. Ele até foi legal com você, porque ele não quer o valor do total. Ele quer apenas referente ao mês de novembro. Por isso que a nossa resposta correta é a alternativa de letra B de bola. Beleza, meus amigos? Tranquilos? Então matamos aí 2 questãozinhas de fração restantes. No próximo bloco, já estou aqui ajeitando, ó. Aula 9, nós nos encontramos para falar do material de hoje. Então não sai daí, te espero no segundo bloco.